Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai falar sobre os escopos de variáveis que existem no Postman, tá bom? Então já vamos ir direto para essa aula. A gente tem três escopos de variáveis. Geralmente a gente utiliza mais um deles, que é o do environment, mas existem outros dois escopos de variáveis que são igualmente importantes. A gente pode pensar no uso deles de maneira um pouco diferente, mas vamos lá. Então, vamos começar pelo environment, né? O environment a gente já fez uma aula só sobre ele aqui, então a gente vai ser bem direto quanto ao environment. A gente tem as variáveis nele para serem utilizadas quando a gente seta o ambiente que a gente está trabalhando, tá bom? Então, eu posso colocar essas variáveis aqui, como vocês podem ver, foram as variáveis da aula passada, quando a gente falou de environment. A gente pode vir em collection, a gente vai vir na minha requisição e vou conseguir utilizar essa variável aqui quando eu seleciono o environment que eu quero, né? Então eu posso pegar aqui e tirar o environment também. Então funciona dessa forma. E quais são os outros dois escopos de variáveis que a gente tem? A gente tem um que fica aqui dentro do environment também, que é um global, que ele significa que não vai estar associado a nenhum environment, mas vai estar associado ao workspace inteiro. Ele até fala aqui, ó, global variables for workspace are set of variables that are always available in scope that workspace. Então, todas as variáveis aqui sempre vão estar disponíveis no escopo do workspace. Então, a gente pode fazer um teste aqui. A gente vai digitar um base URL 3, né? Porque eu acho que a gente já tem alguma coisa escrita lá. A gente vai colocar aqui que vai ser o nosso www. Eu já usei Google, Yahoo, vou usar o site da Globo. Então, globo.com. Pronto. Então, na hora que eu vim aqui, eu vou ter e apagar esse pedaço. Não apareceu? Underline, ainda não. Ah, eu vou precisar salvar aqui, ó. Eu não salvei. Então, salvando, agora eu posso vir aqui e minha variável aparece. É uma variável de escopo global. Igualmente, essas outras variáveis aqui, ó, que a gente viu na aula passada também, quando a gente foi colocar o nosso base URL. Tem várias variáveis de escopo global que já existem aqui, por exemplo, random city, country, latitude, etc., que são para você conseguir gerar dados randômicos mesmo. Então, posso usar o base URL3 aqui e vou fazer uma requisição aqui para a Globo e apareceu, ó. Posso ver o preview aqui e deu certo. Agora, o que a gente pode ver aqui e se a gente estiver trabalhando com os mesmos URLs, tá? Eu tinha o URL vou colocar o primeiro environment aqui, né? Que é o base URL do Google. E agora eu vou pegar e vou colocar o nome desse global aqui com o mesmo nome. E vamos ver aqui qual que vai aceitar, qual que vai ficar por cima, tá bom? Então, se a gente vir aqui, não tem mais esse base URL13, só base URL. Na hora que a gente passa aqui, ele está mostrando o Google, tá? Quando eu tiro no environment, ele vai mostrar o do globo. Então, vai variar aqui, pelo que deu para a gente ver aqui, o principal é o do environment, e se não tiver do environment setado, ele vai setar o global, tá bom? Então, existe essa relação aí de níveis aí. E o nosso terceiro escopo de variáveis é o escopo da collection, tá? Então, a gente pode clicar aqui na collection, não na pasta, tá bom? Na pasta a gente consegue ter outras coisas dentro da pasta, mas é realmente no nível da collection. Quando a gente clica no nível da collection, a gente consegue ver essa parte aqui de variables. Então, vamos já então fazer com o mesmo nome de base URL, e dessa vez eu vou digitar teste aqui, só para a gente fazer aquele mesmo exercício para a gente ver quais vão ser os níveis de prioridade, tá bom? Então, eu tenho três variáveis com base URL. Quando eu tenho no environment, ele vai olhar para a collection agora. Então, a collection ainda está acima da global, tá bom? E quando a gente seta o de ambiente, ele vai olhar para o de ambiente. Então, com isso, a gente pode falar que o de ambiente é a prioritária, depois ele vai olhar para a variável de collection e depois para a variável global, se a gente tiver três variáveis com o mesmo nome. Tá bom?
Então, essas são as formas da gente declarar essas variáveis diretamente nos respectivos escopos, tá bom? Global, Environments e Collections. Mas essas variáveis podem ser declaradas utilizando o pré-request script, tá bom? Que a gente vai falar isso em outras aulas. Mas é importante saber que a gente tem então 3 escopos de variáveis e quais são os níveis de prioridades entre elas, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.